Olá, estudantes! Tudo bem? Eu sou a professora Juliana, de Língua Portuguesa. Iniciaremos agora a nossa aula. E dentro do mesmo assunto, o assunto linguagem formal e linguagem informal, abordaremos os termos dialetos, registros e jargões. Então, o que é um dialeto? Bem, os dialetos, eles são variedades encontradas na língua, dentro de uma região ou de um território. Só que precisamos considerar as diferenças. Sim, a idade dos falantes, o sexo, a classe ou os grupos sociais e até mesmo a própria evolução histórica da língua. Todos esses elementos precisam ser considerados. Observem a ilustração. Nós temos aqui uma imagem, de uma pessoa. É possível a gente observar as características, não é mesmo? A maneira como estão vestidos e, de repente, nós temos uma linguagem. Vamos observar essa linguagem? E aí, compadre? Firme. Firme. Observem. Não. Futebol. Olha. Então, quer dizer que houve um comprimento, Observem só o sentido expresso. Firme. No sentido de tá tudo bem, tá tudo certo. E já a compreensão de quem estava assistindo a televisão foi o quê? No sentido de filme, A pergunta seria, é um filme? Ele entendeu assim? Não, é um futebol. Chega até a ser cômico, engraçado. Pois bem, observem alguns exemplos encontrados através de um mapeamento linguístico. Olha só, a expressão mandioca, a palavra mandioca, ela pode ser também macaxeira ou aipim. 3 vocábulos para designar um mesmo alimento. Cada região do país utiliza um nome diferente. Por exemplo, lá na região sul e sudeste do país, a raiz é conhecida como aipim. Já no nordeste, seu nome é macaxeira. E no centro-oeste? Alguns estados do norte, ela é conhecida como mandioca. E aí também temos a bergamota, tangerina ou mexerica. Também 3 termos para designar apenas uma única fruta. E o registro? O que é o registro? Registro estão relacionados com os níveis de fala, ou seja, com as variedades padrão e não padrão. Como assim? Vamos esclarecer. Em determinadas situações, o registro mais adequado a utilizar é a norma culta. Aquela que está de acordo com todas as regras gramaticais da língua portuguesa. Mas, quando você precisa apresentar um trabalho na escola, o ideal é que a sua escolha seja de acordo com a norma culta. Não é mesmo? Uma linguagem mais formal. Mas existem momentos em que a norma popular, aquela que utilizamos entre os nossos amigos e familiares, é o registro que estabelecerá uma maior sintonia entre os interlocutores. Então, ficamos à vontade para usar gírias e formas, expressões mais coloquiais. Bom, o que nós precisamos entender, estudantes? Os dialetos e os registros diz respeito às variedades encontradas na língua, principalmente na modalidade oral.
cada lugar do nosso país comunica-se através de diferentes maneiras, com diferentes sotaques e vocabulários peculiares. Embora, na maioria das vezes, fazendo uso de um mesmo código, que é a nossa língua portuguesa, temos situações que precisamos adequar. Cada situação comunicacional, ela exige um comportamento linguístico adequado. Atenção, é muito importante isso. Vou repetir. Cada situação exige um comportamento linguístico adequado. Utilizamos a norma culta ou a norma popular de acordo com o contexto. Então, observem as principais diferenças entre dialetos e registros da língua portuguesa. Os dialetos e os registros são interessantes elementos da variação, não é mesmo? Acabamos de observar isso no nosso material teórico. Na variação linguística, nas variações linguísticas no português, no nosso português aí brasileiro, somos múltiplos, até no jeito de falar. Então, dialetos. Existem alguns grupos que se identificam, mas por isso fazem uso do vocabulário, expressões, gírias próprias. E por esse motivo que estabelece um diálogo com alguém que seja de uma comunidade linguística muito diferente. Pode ser até um desafio, tanto para a comunicação, perceber essas principais diferenças. Está ligado ao vocabulário, diz respeito ao seu vocabulário. Então, isso é dialeto. Agora, os registros, eles já estão relacionados com os níveis de fala, ou seja, com a variedade padrão e não padrão. E relacionado com determinadas situações. O registro mais adequado a utilizar, sempre, a opção, a escolha, a norma culta, aquela que está de acordo com todas as regras gramaticais da língua. Quando você precisa apresentar um trabalho na escola, o ideal é que você faça a escolha de um vocabulário mais formal. Lembram daquela aula que nós falamos sobre linguagem formal e informal? Nós deixamos claro isso, não é mesmo? É muito importante entender que todas as variações linguísticas são importantes, pois elas são elementos da nossa identidade cultural. Não existe um dialeto que seja melhor do que o outro, ou um registro que seja mais correto e mais adequado do que o outro. Infelizmente, ainda acreditamos na ideia de que a norma culta seja o jeito ideal de falar. E é por isso que muitas vezes ridicularizamos quem fala errado. Como se a língua ela pudesse ser dividida entre o bom e o mal português. E na verdade, devemos considerar que cada situação exige de nós uma adequação linguística. Ou seja, é preciso analisar qual é o momento certo para empregar cada um dos registros. A língua, ela é do povo e para o povo. E sua principal função é ser uma ferramenta democrática da comunicação. Por isso, comunique-se sem medo, fique atento às variações e viva as diferenças. Só que temos também mais uma expressão. Temos a expressão jargão. Vamos lá então? O que é um jargão? Jargão é aquela linguagem pouco compreensível. Sim, normalmente pertence a um determinado grupo sociocultural ou profissional. Isso mesmo, o jargão, atualmente, ele é usado com a ideia de definir
um palavreado próprio de um grupo. Isso. Ó, veja um exemplo. Temos aqui uma tirinha. Olha que interessante. De acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Nossa, cadê a compreensão? Realmente, não é? Estamos falando de jargão e a compreensão ela ficou complicada diante dessas expressões, não é mesmo? Podemos observar aqui que se trata de uma expressão utilizada onde? No meio, né? No meio, assim, de relação a médicos. Tudo voltado com uma questão mais relacionada à doença. Pois é, isso mesmo. Agora observe o segundo. O segundo quadrinho. Meu Deus, doutor, e quanto tempo eu tenho de vida? Bem, com essas palavras, né, relacionadas ao profissional aí, né, a utilização delas, ele imaginou que é uma doença muito grave, porque os termos são assustadores, não é mesmo? Intumescência subcutânea, dá pra gente entender que é uma doença grave. E aí, olha o desfecho, olha o fim. Ah, não se preocupe, é só um furúnculo. Muito engraçado, não é mesmo? Pois é. E agora é com vocês. Bem, encerramos o conteúdo de hoje. Eu espero que tenham compreendido o conteúdo. Não se esqueça, acesse a plataforma smedgv.com/aluno. Basta apontar a câmera do seu celular no canto da tela. E assista as nossas aulas pelo YouTube. Veja se você está inscrito. Acompanhe as programações das aulas. Aproveite essa oportunidade. Estude. Um abraço. Até a próxima aula.